Em nome de Jesus, iniciamos este culto cantando o louvor Corajosos. Capítulo 6, dos versículos 10 até os 18. Quem tiver as suas Bíblias, Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 18, a palavra do nosso Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a amargura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a amargura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança
esperança e súplica por todos os santos. Diante dessa leitura, vamos todos de joelhos dobrados, orarmos a Deus e interceder pelo culto. Oremos ao Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, uma oportunidade única de louvar e engrandecer o Teu nome. Amém? Nós, antes de iniciarmos a parte dos louvores, eu preciso fazer a leitura de uma convocação para a Assembleia que a diretora de Escola Bíblica falou que acontecerá na semana que vem, sábado que vem, e logo após essa leitura, a oportunidade vai estar com a orquestra, logo após a orquestra, o MCA, o Ministério de Crianças e Adolescentes, e depois a continuidade com a ministra do dia, irmã Jeane. A carta diz assim: aos membros da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, em cumprimento ao disposto dos artigos 13, 14, 15, 16 e 40 do Estatuto Social da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, ficam os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis notificados dos termos do seguinte edital de convocação que deverá ser lido nos cultos e afixado no mural do templo. Edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis. Pelo presente, são convocados todos os membros civilmente capazes e em plena comunhão da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, bem como os representantes da Convenção Regional Mato Grossense das Igrejas Adventistas da Promessa, conforme os artigos 13, 14, 15, 16 e 40 do Estatuto Social, para se fazerem presentes e participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Adventista da Promessa em Rondonópolis, que se realizará no templo sede, Avenida João Ponce de Arruda, número 2176, Centro, Rondonópolis, Mato Grosso, no dia 11 de julho de 2026, sábado, com início às 9 horas e encerramento no mesmo dia, em cujo período serão vistos e discutidos os temas conforme segue. Ordem do dia: abertura e palavra do presidente. Ponto 1, aprovação da reforma do Estatuto Social. Ponto 2, homologação dos membros da diretoria administrativa. Ponto 3, homologação dos membros do Conselho Fiscal. Ponto 4, outros assuntos de interesse da causa. Na expectativa da participação de todos, despedimos-nos fraternalmente em Cristo Jesus, Rondonópolis, 10 de junho de 2026, pastor presidente da Igreja Adventista, Silvio César da Silva. Oportunidade de estar com a orquestra, em seguida o MCA.
Lá em Salmos 15, versículo 5, diz: o Senhor é a sua força, buscai o Senhor sua força, buscai sempre sua face. Quanto mais buscamos a Deus em oração, mais intimidade com Ele teremos. Mais vamos conhecer sua vontade para nossas vidas e viveremos de forma a honrar o seu nome. Teu
feliz sábado a todos. Como é bom nós estarmos novamente aqui nesse momento único e maravilhoso que o Senhor separou para nós estarmos nos átrios dele nesta manhã. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, em continuidade à nossa adoração. Agora nós estaremos no momento das ofertas. Gostaria de convidar a diaconisa Dulce para estar fazendo uma oração. Efésios 2, 4 e 5 nos diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então é por esse Jesus que nós estamos aqui, pelo favor imerecido dele por cada um de nós. Paz, Senhor, irmãos, oremos. Senhor Deus, Deus bendito, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, meu Deus, aqui reunido em Teu nome, Senhor, meu Deus, para adorar, exaltar, Te bendizer, Senhor, meu Deus. Ó Deus bendito, que possamos reconhecer, Senhor, meu Deus, que sem Ti nada somos, Pai. Que possamos, Senhor, meu Deus, ter um coração grato, Senhor, meu Deus, um coração aquebrantado, Senhor, meu Deus, na presença do Senhor, Pai. Ó Deus bendito, muito obrigada, Pai. Gratidão a Ti por tudo, Senhor, meu Deus, pelas nossas vidas, Pai, pela saúde, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigada, Jesus. Ó Pai Santo, adoramos a Ti também, Senhor, meu Deus, através das nossas ofertas, Pai. E o Senhor continua, meu Pai Santo, derramando as Tuas bênçãos, Senhor, meu Deus, sobre a cada ofertante, Senhor, da Tua casa, sobre os dizimistas, Senhor, meu Deus, o Senhor derrama as bênçãos sem medidas, meu Pai. Ó Deus bendito, que possamos, Senhor, meu Deus, ter alegria, Senhor, meu Deus, no coração, Pai, reconhecendo, Senhor, meu Deus, a gratidão, em ter gratidão a Ti, Senhor, meu Deus, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, mais uma vez agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, eu não mereço teu favor, mas eu reconheço teu amor. Pagaste um grande preço, levaste a dor, e hoje eu te agradeço, porque me amaste assim. Que eu seja pra sempre teu, que seja pra sempre meu, que eu seja pra sempre teu, amado meu, amado meu. Jesus, eu não mereço teu favor,
existem várias passagens, vários versos e versículos que trazem o conceito do verdadeiro amor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Lá em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. A maior prova de amor. 1 João 4:19 nos diz assim: nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Por qual motivo que nós amamos a Jesus? Lá em Colossenses 3:14 nos diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3:16, que é uma passagem muito conhecida nossa, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, a personificação do amor. Ele, através da vida dele, nós fomos alcançados. Como não adorar? Como não exaltar? Como não louvar? Como não entregar a nossa vida genuinamente a Ele? E é por esse motivo que nós estamos aqui. Então vamos levantar as nossas mãos, abrir os nossos lábios e derramar a nossa vida diante dele. Louvemos a Ele. Glória a Deus. Pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor
18, Provérbios 4, 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Senhor, a ti toda glória, honra, louvor e adoração. Estamos alegres na tua presença e lemos a tua palavra, Senhor, e cremos que ela é poder dos céus para nossas vidas, segundo o teu propósito. Nos edifica para o louvor da tua glória. Dá-nos a palavra da vida, ó Deus, o pão celeste aos nossos corações, a edificação às nossas vidas, segundo o teu propósito, ó Deus. Toca em cada vida, segundo aquilo que o Senhor tem para nossos corações nesta manhã. É o que eu peço, agradecido, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Todos podem se sentar. Paz do Senhor, irmãos. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade. Em sábado, estamos aí com a campanha de doação de sangue em andamento. Você que não teve a oportunidade de fazer a sua doação agora pela manhã, tente vir o mais cedo possível, no período da tarde, para poder contribuir aí, com a nossa campanha. Eu vou aproveitar antes de começar a mensagem, falar também de um culto do próximo sábado, marcado às 17 horas ali na Vila Corujo. Vai ser colocado o local, a localização para vocês, no grupo da igreja. É o irmão Ailton ali de Jucimeira. Ele passou por uma série de problemas, Deus abençoou ele, fez uma cirurgia muito incisiva no cérebro, e Deus recuperou ele, graças a Deus. E ele tem ali, a avó dele mora ali, ele quer interditar a rua e fazer um culto de agradecimento a Deus. É muito próximo à casa do irmão Antônio de uma Rosa, ali na Vila Corujo, Então, desde já você coloque isso na tua agenda, Isso a gente vai estar falando mais assunidade aí nos próximos momentos, amanhã, tá? Para você já a orquestra, o louvor está presente ali nesse culto. Nós falamos na semana passada, não sei se você lembra, sobre o valor de uma vida, e todo mundo acho que entende isso. Nós falamos um pouco, todo mundo acha isso, que uma pessoa é muito importante. Ninguém tem dúvida disso. Fala, olha, o que você falaria para qualquer pessoa? A igreja, ela é portadora das boas novas. Se você procura qualquer pessoa, uma pessoa que está numa vida desregrada, uma pessoa que está entregue às drogas, se você encontrar alguma pessoa na rua, você vai falar o que para ela? Você vai falar, não, você está arruinada, você não tem perspectiva, você, olha, já deu o que tinha que dar para você, realmente não tem saída para a tua vida, é isso que a gente fala? Qual é a situação de alguém que quando você vai falar com ela, você vai levar uma palavra dizendo assim, você não tem jeito, sua história acabou. Alguém falaria isso? Ninguém fala isso. A gente, para as pessoas, a gente sempre diz assim, tem solução, tem jeito, não interessa qual é o teu estado, não interessa qual é o teu problema, não interessa qual é a tua enfermidade, não interessa qual é o teu vício, Deus tem propósito para a tua vida, não interessa como está a tua família, tem como mudar, tem como melhorar, tem como progredir. A gente fala isso para todo mundo, e a gente fala, você tem valor, você é importante, você é precioso, você tem que se valorizar, você tem que entender o valor que você tem na tua vida. E a gente chega ao seguinte, as almas para nós têm valor, e isso é muito importante. Mas Deus nos confronta, Jesus fala assim, que tem que amar o próximo como a nós mesmos. E aí existe um grande problema e uma certa hipocrisia da nossa parte, porque a gente fala que todo mundo tem valor, a gente fala que tem solução para todo mundo, para quem está na sarjeta, na dificuldade, no vício, e quando a gente olha para nós mesmos, nós achamos que a nossa vida, o que nós vivemos não tem jeito. Nós achamos que a atual situação que a gente está é uma situação permanente, que a gente é assim e vai morrer assim. A gente vai achar que a nossa mulher não pode melhorar, a gente acha que o nosso filho não pode melhorar, a gente acha que a gente mesmo já estamos no nosso máximo. Mas para os outros a gente não fala isso. Ninguém dá um conselho para o outro, fala, vou falar aqui, mas acho que você
Eu acho que, mas a Bíblia, para a gente tem essa dificuldade de olhar e falar assim: olha, eu posso ser melhor, eu tenho valor, eu vejo a obra que Jesus fez na minha vida, eu entendo o quanto Deus já operou no meu coração. E aí, eu entendendo, eu vivendo a alegria da salvação, eu entendendo aonde eu estou, aonde eu quero chegar, o que Jesus tem feito na minha vida, qual é a obra da salvação que Ele tem operado no meu coração, é nesse aspecto que o Senhor confiou a nós a boa nova da salvação. E aí a gente sai para pregar às pessoas e falar para elas do amor de Jesus, da obra que Jesus opera, da transformação que Ele faz, do quanto Ele pode fazer na vida das pessoas, com base não no que eu vejo na vida dos outros, mas com base naquilo que Ele faz na minha própria vida. Esse é o sentido do Evangelho. Você vai falar: olha, tem jeito, você tem jeito, porque eu tive jeito. Deus tem milagre para a tua vida, porque Ele opera milagre na minha vida. Eu não falo de experiência alheia, eu não falo de um desfrute, de uma experiência que o outro viveu, que eu ouvi falar. Os discípulos falavam isso, disso nós somos testemunhas, disso nós vivemos, disso nós vemos, disso nós sentimos, nós vemos o seu milagre, nós vemos a obra que Ele realizou, nós vemos a sua morte, mas nós testemunhamos a sua ressurreição. Nós somos prova. A nossa vida testemunha a obra de Jesus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então a vida de um cristão, ela deve ser a prova viva. Então, quando fala assim, amar a você mesmo, não é no sentido da arrogância. Amar você mesmo não é você ser um narcisista, ficar diante do espelho e falar assim: não tem ninguém mais belo, mais formoso, mais sábio do que eu. Não é isso. É você entender as suas fragilidades, mas entender sobretudo o quanto Deus te amou diante das tuas fragilidades, e você enxergar o bem que há em você, os dons que operam em você, a graça de Deus em você, e você tributar a Deus a glória que lhe é devida pela obra que Ele deu ou que Ele fez no seu coração. Por isso que Paulo falou: eu sou o mais miserável pecador. E muita gente muda isso e falava assim: porque Paulo era um pecador que nem eu. Mentira. Porque eu só posso falar da obra de um pecador. Qual pecador que eu conheço os pecados? Os meus pecados. Eu posso falar: Jesus mudou a minha vida. Eu sou um miserável pecador. Eu não posso falar: está aqui uma miserável pecadora. Eu não posso falar: eis os miseráveis pecadores. Mas eu tenho que falar só: Jesus teve misericórdia desta vida miserável, que eu sei as minhas limitações, e eu sou testemunha do que Jesus fez na minha vida. E você tem que ser testemunha do que Ele faz na tua vida. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, desse valor próprio, desse valor pessoal, e como essa obra da salvação, ela opera na nossa vida. A gente estava falando na semana passada de batismo, e batismo a gente disse que é a porta de entrada para uma vida espiritual. É o primeiro passo. Ela começa, a vida do cristão é como a luz que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O batismo não ocorre nem às 9, nem às 10, nem ao meio-dia. Se a primeira hora é 6 horas da manhã, primeira hora, é ali que ocorre o batismo. E dali a gente começa uma caminhada. Uma caminhada que não deve se interromper. Uma caminhada que não deve parar por motivo algum. Alguém viu, a não ser alguns momentos na história, quando Jesus, Deus, através da oração dos seus servos, Ele parou a trajetória do sol? Mas fora disso, o sol segue o seu percurso até ser dia perfeito, sem que ninguém o interrompa. E a vida do cristão é como a luz da aurora, que ela raia e ela vai progredir permanentemente até ela ser dia
ou a gente encerrar a nossa carreira na terra através da morte. Mas até lá nós progredimos, nós crescemos, nós avançamos. E você me desculpa, eu não acredito em uma vida onde o desenvolvimento espiritual aconteça assim, ó. Eu me batizei e aí eu fui viver a minha vida. Imagina eu batizado, vivendo na minha casa, no meu trabalho, voltando, orando, voltando, trabalhando e tal. Eu não conheço ninguém. A vida espiritual se desenvolve no ambiente espiritual da comunidade cristã, na igreja de Deus, no corpo de Cristo. Ou não é aqui que se desenvolve? É aqui. É nesse ambiente, inseridos pelo poder de Deus, pela graça de Jesus, que nós vamos avançar dia após dia até nós sermos o dia perfeito. É nesse ambiente de desafios, de lutas, de entendimento, de conhecimento pessoal muito grande, de amor, de cuidado uns com os outros, de ajuda mútua, de companheirismo sincero e real, que nós vamos avançar. Jesus fez isso. Todo mundo fala que ele pegou 12 improváveis e ele não colocou cada um do lado, e ele não trabalhou particularmente com cada um, ele colocou todo mundo da mesma forma, no mesmo momento, andou com eles da mesma maneira, vivendo as mesmas realidades, mas particularmente trabalhando cada um com a sua dificuldade, de modo que eles avançaram e cresceram nesse ambiente de unidade e de comunidade espiritual. É nisso que os discípulos avançaram. E depois, esse corpo foi outro chegando no Pentecostes ali, era aproximadamente 120, depois 3.000, mas nunca de maneira dispersa, de maneira solitária, mas de maneira coletiva e com grande unidade. É que a igreja avançava. Se a gente for ver Pedro, de maneira coletiva, de repente, no meio dos apóstolos, sendo elogiado por alguma atitude, Pedro, não é isso, quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas Deus, o Espírito Santo. Outra hora dizendo para Pedro: Sô Pedro, Satanás está te cirandando, rapaz, mas eu tenho orado por você. Quando você se converter, rapaz, você confirma os teus irmãos. Esse mesmo Jesus, ele sabia trabalhar isso. Ele trabalhava isso, às vezes de maneira particular, às vezes falando de maneira coletiva, às vezes a multidão junto, às vezes a multidão correndo, a palavra muito dura, como ele disse para aquele povo todo reunido ali: olha, aquele que come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. E todo mundo falou: não, essa palavra é dura demais. E Jesus falou: vocês não querem com eles também não? Então, a gente é tratado nesse ambiente, a gente é cuidado nesse ambiente, para a gente progredir espiritualmente. Ele tem falado sobre isso porque a igreja de Deus, Tiago vai falar isso: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Uma igreja saudável é uma igreja onde no ambiente coletivo ele é propício para que as pessoas se ajudem, para que as pessoas saibam uma das limitações das outras e todas trabalhem coletivamente para o progresso do conjunto e todos avançam. Mas a igreja, nos tempos atuais, como na vida particular, ela é muito, cada vez mais, cada um vivendo a sua particularidade. Ela é muito individualista. Cada um cuida dos seus próprios interesses. E a coisa foi afunilando. Cada um cuidava da sua família. E hoje está difícil até para a gente ter unidade na família, porque dentro da própria família a gente não tem acesso. Às vezes o pai não tem acesso ao filho, o filho não tem acesso ao pai. A coisa foi se complicando. Cada um dizendo assim: da minha vida cuido eu. Eu sei o que é bom para mim. Quem gosta aqui, usou da opinião
opinião na vida sua? Quem gosta? Ninguém gosta. Eu sempre digo, vida de pastor é uma maravilha, é fácil. Quem quiser vir aqui pegar um microfone e pregar coletivamente é uma maravilha. Falar de maneira coletiva, nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar a pontualidade. Ninguém pega para si. Ninguém pega. Agora, difícil é pastor chegar lá na casa do filho, mas deixa eu te falar um negócio. Você não está muito pontual na igreja, não. Está faltando isso. Você está pegando pesado demais. Ninguém gosta de chegar assim no outro e falar assim, ó, você não está sendo um bom marido, você não está sendo um bom pai. E quando a gente fala isso, é porque a gente está, o rei da cocada, nós não tem que estar levando o microfone. Leva o microfone, gente, ó, agora eu tenho que ser o quê? Honesto com vocês. Eu sempre digo isso. Qual é a honestidade do coletivo? Por isso que ele fala assim, confessar as nossas culpas uns aos outros. Eu não posso pegar o microfone e achar assim, ó, eu estou num outro patamar, eu não tenho culpa nenhuma, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor esposo, eu sou o melhor pastor, e eu não tenho nada que eu tenho que me arrepender. Agora eu tenho que ser honesto, eu vou conversar com você, irmão, eu também tenho dificuldade. Mas a minha dificuldade não me faz eu me amordaçar e enxergar e lutar pelas minhas próprias dificuldades e lutarmos coletivamente para nós melhorarmos. Quero ler um texto com vocês. Provérbios 11, 9. Aqui. Provérbios 11, 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo. Como que é essa hipocrisia que danifica o próximo? Vamos ver o que diz Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Porque você fala o quê? O que a pessoa quer ouvir. É difícil falar, você quer uma categoria. Estou falando que eu vejo assim, às vezes, tem várias categorias assim. Quando você exerce o poder, você normalmente se cerca de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Então, por exemplo, se você pegar os magistrados, normalmente, toda a assessoria dele, toda, é cargo comissionado. Imagina bem se uma pessoa dessa ouve o que ela não quer ouvir. Alguém fala, o senhor está errado? Acho que não é o caminho. Ninguém fala. Mas a língua falsa aborrece aquilo que ela tem maravilhado. A pessoa fica em êxtase. Eu chegar em você e falar, rapaz, você é o melhor pai do mundo. Que profissional. Que pessoa íntegra. Olha, a sua conduta é uma conduta de exemplo para a igreja de Deus. A boca falsa aborrece aquilo que ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira opera o que? A ruína. Falar o que a pessoa quer ouvir é a melhor coisa que você tem. Mas eu não sei se é a melhor coisa que Deus quer. Se você for ver a palavra de Deus, toda ela, Jesus, ou qualquer vez que Deus comunica a sua verdade para os seus filhos, Deus ele tem uma verdade a ser comunicada. Por isso que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo. Não há crescimento. Se você pegar mesmo Provérbios 24, 6, vai dizer assim, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Você que é mais jovem aqui,
raramente, alguém consulta alguém para tomar uma decisão necessária para a vida. A minha vida cuido eu. Aqui está falando, ó, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Tem coisa melhor de você chegar a ouvir um, ouvir outro, ouvir outro, ouvir outro, ouvir outro. Depois você, claro, você vai fazer a sua peneira. Você vai ver aquilo que é melhor adequado. Mas hoje as pessoas não estão interessadas, porque todo mundo se acha que conhece qualquer assunto. É só dar um Google e acabou. Antigamente a gente precisava ouvir as pessoas para aprender. Hoje não, cada vez mais, cada um quer entender de tudo. Até o médico, dependendo, a gente está deixando de lado. Porque a gente pega o exame, consulta e já vai dizer assim, olha, eu já sei o que eu tenho. Inclusive o que eu devo fazer. Estou falando apenas um exemplo trivial, mas isso reflete a nossa geração. Eu vou falar nossa geração, estou pegando a fala do presbítero Silvio, porque se eu estou aqui, eu faço parte desta geração. Mas muitos aí que tem 18 anos, que ousadia, ele é do século passado. Eu sou desta geração. Porque eu vivo aqui, eu convivo aqui, os desafios também são meus. Nós estamos aqui, Senhor. Então, hoje é assim, mas é com conselhos prudentes. Ouvir quem pode contribuir. Eu vou dizer, hoje em dia, um jovem de 13, 14, 15, 18, ele consulta quem para tomar uma decisão? Quando ele pega o celular, ele conversa com quem? Com outro da idade dele, com a experiência dele, com a vivência dele, com a cabeça que ele tem. Mas não é só ele. A gente também, os mais maduros, ninguém consulta. Às vezes a gente é pego até do contrapé, porque a gente não está tendo mais esse costume. Cada um faz o que lhe é conveniente. Eu vou citar aqui esses dias, eu posso citar. Posso? Não me deu resposta? Posso? Estava eu ali, um irmão ligou para mim e falou assim, irmão, a minha filhinha foi chamada para uma festa de quadrilha. E eu estou chegando agora na igreja. E aí, o que eu faço? Qual é a conduta da igreja? Deixo ou não deixo participar? Qual é a orientação? Quantas pessoas fazem isso? Ou fazem segundo aquilo que entendem? Quantas pessoas perguntam uma questão qualquer da própria vida, da existência, de saber qual é a visão, qual é o propósito, como nós vivemos? Eu fico olhando porque a gente é muito sem essa percepção daquilo, das nossas tradições, das nossas raízes, dos nossos valores. Nós, como povo brasileiro, nós não temos isso. Eu vi esses dias um amigo meu, ele tem um sobrenome mais imponente, Pais Landim, e ele falando porque na Europa, na época dos reis de Portugal, quando veio para cá, e não sei o que, eu falei, mas eu não sei quem isso é, meu bisavô. Mas as pessoas lembram com orgulho e sabem de onde vem, como viveram. Cada vez mais, irmão, cada um está vivendo a sua própria vida, a sua própria história, sem olhar para trás. Nós temos que saber que nós viemos de algum lugar, tem alguns valores, tem alguns princípios, coisas que nós podemos trazer no nosso coração, aprender com quem viveu e facilitar a caminhada daqui para frente. Porque com conselhos prudentes se farás a guerra, e na multidão dos conselheiros a vitória. Nós vamos ver também a palavra de Deus em Lucas 17, 3 a 5. Nós já falamos um pouco sobre esse texto. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, o que faz? Repreendam. Se ele se arrepender, o quê? Só se ele? Ah, tá. Quem faz isso, irmão?
Se teu irmão pecar contra ti, eu falei isso com ninguém, liguei com o pastor Hermes. Falei, pastor, daí ele falou, não, é isso aí, porque eu falei, pastor, eu não sei se eu ensinei sempre errado, se eu estou bem doido em relação às escrituras, é isso mesmo? Porque eu disse, se o irmão errar, se eu tiver alguma coisa no meu coração, antes de eu cear, trazer minha oferta aqui, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele, porque senão, ué, mas será que está certo na igreja? Então se o irmão mentir a meu respeito, se ele falar mal de mim, se ele não for honesto comigo, eu tenho que chegar lá e não é falar, não irmão, você me perdoa porque eu estou chateado que você mentiu. Não, eu vou lá e repreender ele. Não, você pecou, você não agiu corretamente. Eu dou um exemplo, sabe o que é? É a mesma coisa de um filho. O filho está no mercado, ele está dando birra, se jogando. Você vai lá, dá tudo que ele quer, e você vai lá e fala assim, você me perdoa, porque não é baratinho isso. Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai aprender o que é errado? Igreja é para isso? Ou a igreja ela está preocupada de verdade com o nosso desenvolvimento? Eu falo isso porque Jesus era extraordinário. Jesus falava isso para Pedro, quando ele falou, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Já pensou se alguém falar para mim, olha, Silvio, você não é nem convertido ainda? Será que eu volto para a igreja? O que você acha? Você volta? Se alguém falar para você, você ainda não é convertido, quando você se converter, você confirma os teus irmãos? Ou falar assim, Satanás está se andando, o que você está falando aqui, você está fazendo aqui uma ação de Satanás na tua vida. Eu tenho orado por você, quando falou assim para Jesus, você não vai ser entregue. Olha que coisa bonita, você não vai ser entregue, você não vai morrer. Falou, para trás de mim, Satanás. Falou para Pedro, se seu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4, se pecar contra ti 7 vezes, e no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa. Ele tem que chegar e confessar, eu errei. Você me perdoa? Você vai falar não? Você vai perdoar. E aí o que os filhos falaram? Acrescenta-nos a fé. Eu já falei isso para vocês. Difícil não é perdoar. Se o irmão chegar e falar assim, eu peguei contra ti, me perdoa, eu não tenho dificuldade para falar, eu te perdoo. Ele falou, acrescenta a nossa fé para quê, irmão? Para repreender. Você sabe por que a gente é muito hipócrita? Você sabe por quê? Às vezes as pessoas, e quando eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a igreja é lugar mesmo de um preocupar com o outro, um ajudar o outro, um entender que eu tenho dificuldade, você tem. Eu chego com você, eu posso confessar a minha culpa, você confessa a sua, nós vamos trabalhar junto para a gente avançar e tal, mas é esse olho no olho, essa é a verdade. Toda vez, irmão, e aqui falar, você nunca falou do irmão, você viu como é que está lá ele? Como é que está o casamento dele? Como é que está o filho dele? Como é que ele está criando? Como é que ele está pagando as coisas dele? Como é que está o negócio dele? Toda vez que eu fizer isso e não for por mão, eu sou sendo instrumento do diabo, não de Deus, não do Espírito Santo. Jesus falava para Pedro. Jesus nunca chegou para João para falar assim, Pedro falou. Ou para Tiago. Você viu, rapaz? Diz que é crente. Satanás está usando ele, você está vendo, não? Jesus falava para a pessoa, se você ama o irmão, quando você ama um filho, você vai chegar no olho dele. Não que você é arrogante, você deseja a salvação dele, o crescimento dele, o avanço dele, e seja qual for o assunto, por mais espinhoso que seja, pode ser o pastor, pode ser o presbítero, nisso não tem o pão. Você pode chegar e falar, olha, eu tenho uma conversa, em nome de Jesus com você, mas isso não é com arrogância, não é com prepotência, não é para ofender, não é para humilhar, é por amor. E a gente vai ajudar, porque o cristão é como a luz da aurora. Aqui é um cuidando do outro, é um ajudando o outro, é um trabalhando pela vida do outro. A gente não pode estar num ambiente onde vive a vida toda como igreja e nunca a gente chamou nem alguém para falar, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui porque eu também tenho dificuldade, mas eu quero orar com você e a gente pode se ajudar para a gente chegar lá na frente melhor. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas você também não é. De repente você não está enxergando, mas eu quero que você fale também as minhas dificuldades, para a gente se ajudar, para a gente avançar.
precisa para você avançar. Aqui é um lugar onde a gente não para no tempo. E a gente tem que saber que a gente vai avançar. Mas como qualquer um de nós, qualquer área da vida, a gente precisa um do outro. Você pega um filho, o quanto trabalho não dá para você ver ele crescer ou não dá. O quanto de investimento, o quanto de conversa. Se a vida do cristão é como uma luz da aurora, que ela vai avançando, e a gente é só deixar lá, e deixar, porque a gente vai orar, o Espírito Santo vai trabalhar, e a coisa vai acontecer. Claro que o Espírito Santo vai trabalhar, mas nós temos um papel a exercer. Um cuidado, um ambiente produtivo para o crescimento espiritual. Aonde um olha para o outro e crê que o Espírito Santo é instrumento de Deus para usar o irmão para ajudar na nossa vida espiritual. Isso não pode causar dor, isso não pode causar tristeza, isso não pode causar dificuldade. Se alguém chegar em você com essa honestidade de falar a verdade no teu coração, antes de você refutar, antes de você falar que o irmão foi bruto com você, porque nesse ambiente hoje em dia, se você não for uma língua lisonjeira, se você for um conselho prudente, honesto, amoroso, às vezes você não será bem entendido. Isso faz com que cada vez mais a gente recue. E às vezes você olha, mas eu também não sou o melhor do mundo, eu também não tenho todas as condições, mas isso não pode fazer você recuar no desejo de ver o crescimento do seu irmão. Quando você trata com o teu filho, você só fala aquilo que você é perfeito? Se você vê ele fazendo errado, por exemplo, você pode fazer? Imagine se tudo que eu fiz quando criança falasse assim: ô meus filhos, você pode fazer, porque eu também era errado, está tudo certo. É assim que funciona? Você acha que o seu pai, quando ele corrigia você, ele agia com base na percepção que ele tinha da vida, quando ele tinha 6 anos de idade? É assim que funciona? Então você vai falar com um jovem de 15 anos, você lembra quando você tinha 15 anos, e aí você vai falar para ele: olha, você pode agir assim porque quando eu tinha 15 anos, eu era que nem você, ou até um pouco pior. Porque aqui quem tem mais idade, quando lembra das nossas artes do passado, ele dá um frio na espinha, ou não é? Mas artes pesada. Aí você vai olhar para o seu filho: tá tudo certo. Não, a gente vai avançando. Por isso que a vida do cristão é como a luz da aurora. E aqui tem que ter gente que tem que entender isso. Qual é a tua responsabilidade espiritual? Eu falei assim: onde você está e aonde você quer chegar. Vocês lembram da semana passada? Porque assim, desculpa, eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, eu perguntei para ele: o que você acha de uma floresta? Ele falou: porque a igreja, as pessoas tinham que ter tudo maturidade. Eu falei assim: você acha que numa floresta, você chega lá, só árvore top, 30 metros, copada, você acha o que é dessa floresta? Ele falou: tá 10. Eu falei: não, está morrendo. Ela está morrendo. Uma floresta com vida tem semente brotando, tem árvore desse tamanho, tem árvore com 1 metro, tem árvore com 2 metros, tem árvore com 10 metros, tem árvore com 15 metros, tem árvore com 30 metros. Essa é uma floresta saudável. Uma igreja saudável não é gente tudo 6 horas da manhã, não. Aqui tem que ter gente 6 horas da manhã, gente que nem entrou ainda na alvorada, gente que está às 7, 8, 9, 10, 11. Só que chega um tempo aqui que ninguém quer mais assumir responsabilidade. Ninguém quer dizer assim: olha, Deus já fez uma obra, eu já tenho uma vivência, eu tenho uma estrada. Você com 15 anos é uma coisa, você com 30 anos é outra coisa. Aonde você está no corpo de Cristo? Quando você olha para alguém cheio, o que você pode contribuir com a igreja de Deus? Por isso que Paulo chama a responsabilidade de coisa difícil, né? Sede os meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Você viu uma igreja que a gente não vai poder nunca falar assim: sede meus imitadores? Olha para mim, não, olha para Jesus, que eu sou tão pecador quanto você.
você pode ter maturidade para você chegar e abrir o teu coração. Tem que ter gente com amor e cuidado para ver quem está brotando e chega lá e dizer: vamos por aqui, porque eu também já sofri o que você sofreu, padeci o que você padeceu, fui oprimido por um vício, por uma dificuldade. Jesus já me libertou e eu tenho certeza, como Ele fez na minha vida, Ele fará na tua, em nome de Jesus. Não recua, não volte atrás. Deus é com você, como foi comigo. Eu sou um exemplo do que o Evangelho faz na vida de um pecador. Eu sou um exemplo. E você é exemplo. Por isso que não é uma obra dos anjos. A obra é do Espírito, com quem viveu intensamente, foi objeto do amor de Deus e recebeu a graça de Jesus no seu coração. Por isso que não é confiado aos anjos. Eles não sofreram, eles não viveram isso, mas nós vivemos. E quando você fala com uma pessoa, você não fala do que você ouviu falar, você fala do que você sentiu. E às vezes, irmãos, todo mundo tem alguma coisa. Você já está aqui, você já crê em Jesus? Será que você não tem nada para falar para ninguém? Você já entendeu o amor de Jesus? Você se ama? Você fala para os outros: Jesus te ama, você é importante. Você olha para você, você fala assim: eu vejo o valor de Deus na minha vida. Porque eu estou chegando à conclusão, irmão, quando a gente não tem valor próprio, que a gente não tem desejo de salvação, que a gente não está ardentemente, que a gente não vê tudo que Jesus faz na minha vida, como é que eu tenho essa disposição, essa alegria, essa certeza para falar para o outro e contagiar o outro com a mesma emoção que eu tenho de ter Jesus no meu coração? Antes de você vender uma ideia, você tem que comprar a ideia. Não é isso que os marqueteiros falam? Você tem que viver aquilo com intensidade. É uma coisa para a gente pensar. Antes da gente falar do amor pelo outro, a gente tem que entender: puxa vida, como eu sou feliz. Puxa vida, como Deus me ama. Puxa vida, como a obra de Jesus é gloriosa na minha vida. Como que isso é tão bom, que eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que partilhar isso de alguma maneira. Eu tenho que dividir isso de alguma maneira. Então nós temos como aqui avançar. Nós temos como ser melhor. Aqui tem gente para ajudar muita gente. Aqui tem gente para contribuir com muita gente. Aqui tem gente que já viveu na própria vida o amor de Deus. E a gente vai falar isso com alegria no coração, para a glória de Deus. Mas olhe para você e se alegre pela obra da cruz no teu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. E vamos avançar. Vamos avançar. Eu espero em Deus. Você sabe o que acontece? Daqui uns dias, isso era o ideal de igreja. Todo mundo aqui já está aí, sei lá, 10h30 da manhã, todo mundo, solzão, luzona brilhando. Mas nem que a igreja toda avançou, mas já chegou mais gente. 6 horas, tem gente às 7, tem gente às 8. E você que já está 10, já está 11 horas, sem nenhuma arrogância. Você olhar para o outro, tanto de dedo, olha lá, ó, errado. Você vai olhar: puxa, eu também já fui assim. Vem cá, meu irmão, vem aqui. Abraçar ele do teu lado e falar: nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Tem esperança para você. Está com dificuldade, você já venceu para a glória de Deus. Isso é igreja. Sem parar de avançar, mas sempre cuidando um do outro. Não tenha dificuldade. Olha para o irmão, que eu estou falando. Olha para o irmão, olha para o pastor, olha para o presbítero. Fala com ele. Vai doer no começo. Não fala para ninguém, não. Fala para ele. Fala para mim. Deus tocou no teu coração. Acho que o pastor lá, ele pode ter uma dificuldade. Ele pode ter um probleminha. Fala para ele. Fala para ele. Às vezes o coraçãozinho aqui na hora, a humanidade fala mais alto. Poxa, eu ouvi isso aqui agora. Depois você dá uma respirada a fundo. Você vai glorificar a Deus. Obrigado por Deus ter usado esse irmão. Isso não pode ser uma coisa. Não é da carne. Quando o irmão chega em você, é o que eu estou te falando.
nessa sociedade toda, e fala para você o que você precisa ouvir, é obra do Espírito de Deus. Glorifica a Deus. E Deus vai te abençoar. Você vai vencer a batalha. É com conselho justo, prudente, honesto, amoroso, que a gente vai crescer. E Deus vai nos abençoar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Família da semana: Silva Alanes, Vila Maior, nossa irmã Melissa. Família Santos, Diácono João Jorge e Diaconisa Natalina. São os irmãos que nós oramos essa semana toda. Está aqui. Lanes, Deus abençoe, Lanes. Sua mãe também. Cristiane. Ele se esqueceu da sua mãe também. Mário, estivemos lá também. Estivemos lá, que Deus abençoe a família, as nossas jovens, cheias de sonhos aqui, meu irmão. Projetos, Deus já está abençoando, mas vai abençoar mais. Tudo isso que Deus está dando para vocês, todos os talentos que Deus está conferindo a vocês, confiando a vocês, eu espero que vocês usem também na obra. Vocês sabem disso. Que Deus possa abençoar, como tem abençoado, e vai continuar abençoando, porque Ele é amoroso. Diácono Jorge, Diaconisa Natalina, que Deus continue abençoando a vida de vocês, sempre com essa disposição, com essa alegria em congregar, com essa referência para aqueles que estão aí começando a caminhada, casal, né, que a gente louva a Deus pela vida de vocês. Deus continue prosperando, abençoando e dando aquilo que vocês esperam da mão do Senhor. Então nós vamos orar, e você possa orar pelos nossos irmãos. Nós vamos abrir para a oração. Você veio da necessidade do mundo, esperando o milagre de Deus, a necessidade da sua família, do seu coração. Qual for o seu dilema, Jesus está entre nós, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus dê a sua graça e a sua misericórdia. Por isso, se você crê no poder da oração, venha confiando em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, não te esqueço de falar.
Saúde, para Eliane, para Elza, para Melita, Paulo, Ângela, Fátima, Antônio, Isaac, Sandra, Fernanda, reconciliação, Wilson, o pai do Moisés, pai do Moisés, o nome dele está ali, Antônio, e irmãos orarem a favor do sócio do irmão Anjo, pai do Moisés, sócio dele, diagnosticado, acho que nem está sabendo ainda, uma forma agressiva de câncer, e a gente, ele falando com Moisés, ele se comprometeu em pedir a oração da igreja, não apenas em favor do irmão Antônio, pai dele, mas também dele, a família, os filhos, que Deus dê a sua graça. Não é um momento fácil, enfrentar essas dificuldades que se apresentam diante da vida, que Deus possa dar vitória ao seu filho, e ele confia no poder da oração. Então vamos orar, lembrando, de hoje aqui, você está orando pela campanha de doação de sangue, Deus abençoe, mas que ao final do dia nós possamos glorificar a Deus pela vitória alcançada. Também lembrando da semana, do culto, do próximo final de semana, pessoas serão convidadas, que Deus faça a sua obra, aqueles que estarão ali ouvindo a palavra de Deus. De joelhos, oremos ao Senhor. Mas quando vocês estão assentados, eu queria falar duas coisas. A diaconisa Alessandra, ela falou comigo hoje sobre o evento Rosa que está se aproximando, e ela está muito preocupada, devido a baixo número de inscrições. Eu vou pedir para você, mulher, que ainda não deu o seu nome, dê. Se você tem alguma dificuldade em questão de inscrição, dê o seu nome e apresente ali qual é a tua dificuldade. Quem estiver ali não tem problema nenhum, estamos em casa, em família, de receber a tua informação e a gente vai trabalhar a respeito disso. Então, se às vezes você, não fiz inscrição, estou com dificuldade, não posso fazer, isso que foi feito lá atrás, oportunizado, parcelamento. Sei também que as coisas podem não estar andando como você imaginava, que isso não impeça você de fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição e faça lá o teu apontamento, qual é a tua dificuldade. Todo mundo entendeu? Mulher, faça isso. Outra coisa, essa semana eu fiquei sabendo, você já imaginou, você sabe como é que está, às vezes, as dificuldades do sistema previdenciário nosso. Às vezes você sai da questão do trabalho,
você vai para a previdência privada, você vai para ser benefício, no momento que você está doente, com dificuldade, não dá remédio. Imagine que você não tem condição e não receber o valor desse salário mínimo. Como é que fica a tua vida? Nós temos alguma pessoa com essa dificuldade. Então, não é uma situação fácil. Há muito tempo que está no meu coração, eu falei isso na igreja, acho que é possível a gente fazer isso. É que a gente vai lá e vai, mas de repente a gente socorre, fala, irmão, nós vamos ajudar aqui. A hora que você receber o acumulado, na medida do possível, você restitui. Vai poder ajudar depois outra pessoa. Correto? Então, o que eu vou pedir? Eu vou tentar ver, vou criar um grupo com todas as pessoas da igreja, a parte assistencial. E assim, às vezes não pesa para você, se todo mundo aqui puder contribuir, com R$10, com R$20 por mês, para ajudar na assistência social, eu acho que é possível. Não é nada fora da casinha. Quem puder ajudar com mais, beleza. Eu só posso com R$10. Tá bom. Às vezes até a criança pode se ajudar. Então a gente vai fazer isso, vamos organizar isso, para a gente poder disponibilizar e ajudar aquele que está precisando, no momento que ele mais precisa. E assim a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente não pode deixar, e a gente não vai deixar um dos nossos aqui passar uma dificuldade dessa. Se Deus quiser, não vai faltar pão, a gente não vai faltar, a gente vai partilhar. Às vezes tem outras despesas, uma luz, às vezes pode ser até um aluguel, não é fácil. Mas a gente, então, você esteja pronto e contribua na medida das suas forças para a gente poder ajudar quem está precisando. Amém? Então fique atento, com certeza essa semana estará sendo disponibilizado para os irmãos. Continuando os avisos aqui nessa manhã, o Ministério Jovens pede para lembrar também do culto de amanhã, né? É dirigido pelos jovens desta igreja, convide os seus amigos, seus irmãos, né? E temos mais alguns outros recados aqui também. A orquestra ainda está disponibilizando pedidos de lanche, que é o famoso Paulistinha, né? Garanta já o seu. Mais algum? É hoje, né? Sim, é hoje a entrega. É com muita alegria e satisfação que eu, a Vani Nunes, avó do irmão Ailton Éder, convido você e sua família para celebrar a bondade de Deus. Culto de ação de graças, sábado, às 17 horas, né, dia 11. O pastor já falou, então vai ser também disponibilizado aí no grupo da igreja a localização certinho, né? Nós contamos com a presença de todos e é um horário diferente do nosso costume, né? Às 17 horas. Mais algum? Nós também aqui agora agradecemos a todos, a presença de todos os irmãos, aqueles que estão conosco, né? Que vieram cultuar a Deus conosco, Marisete, prima da Shirley, Ayrton, pai do Davi e Miguel, Sofia, namorada do Daniel, e aqueles também que eu não citei o nome, nós agradecemos a presença de todos vocês, que Deus abençoe, continuando também a campanha de doação de sangue aí à tarde, o Senhor também abençoe a todos nós, nossos afazeres à tarde deste dia. Vamos ficar em pé e ser despedidos com a bênção apostólica do pastor Silvio. Sua cabeça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós agora e para sempre.